Olá, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Bem-vindos à prévia do nosso Entre Médiuns ABC Paulista 2017 online. Este aqui é um bônus do nosso Entre Médiuns online, uma conversa prévia do que vem aí de ferramental sobre este recurso, esse instrumento de desenvolvimento humano. E a temática que eu vou estar abordando, discutindo aqui com vocês, é justamente Entre Médiuns. Mas eu não vou falar única e exclusivamente do Entre Médiuns. Eu vou narrar o case, como nós chegamos aqui a esta edição do Entre Médiuns ABC Paulista 2017, a idealização do projeto online, a idealização do projeto físico, que já está na sua terceira edição, apresentando alguns steps da vida, linkando com as temáticas que serão abordadas no Entre Médiuns online. São mais de 30 palestrantes com diversos temas na área do desenvolvimento humano, psíquico, emocional, espiritual, para que possa ajudar você, espectador, no processo de desenvolvimento da sua vida, saída de crise, reequilíbrio emocional, mudança comportamental, enfim. Muito bem. Então, me apresentando, Fábio Nasa, sou hipnoterapeuta atual, sou apômetra, mantenedor do espaço Vida Plena, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, escritor do livro de mesmo título, Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, que é um brinde aí do nosso Entre Médiuns ABC Paulista online. Para você que faz o seu cadastro, você já recebe a versão digital full, não é uma degustação, uma versão full. E enfim, muitas atividades aí, dentre elas também sonoplasta na TV Record, e enfim, muitas atividades aí na minha vida. Não deve ser estranho para muitos este cenário que eu estou utilizando hoje. Estou a caminho, saindo do meu primeiro emprego, ou do meu emprego mãe hoje, que dá a minha base como profissional há 16 anos. Na verdade, profissional há 18, quase 19 anos, sonoplasta ou sound designer, mais chique, né? Bonito isso. Trabalho no período da manhã e à tarde eu atuo como terapeuta, reprogramador comportamental, nome chique isso também. Mas a função que eu exerço hoje como terapeuta é auxiliar você ou o meu cliente que chega ao meu consultório nesse processo de reprogramação de padrão mental, reprogramação comportamental, emocional, aliado aí várias técnicas e ferramentas de coaching, ferramentas de PNL, hipnose clínica, constelação familiar, por que não, apometria, psicanálise. Tudo isso são alguns skills que eu me vi obrigado, por forças da vida, por uma necessidade também de conhecimento e de desenvolvimento, autodesenvolvimento, buscar essa trajetória. Aí a gente já pode pegar como referência para esse vídeo uma frase que eu gosto muito: no pain, no gain. Sem esforço não há ganho, sem trabalho não há ganho. Vocês vão ter a oportunidade de assistir um vídeo, uma palestra, para quem tiver inscrito e adquiriu o Entre Médiuns full,
com todos os acessos, uma palestra de um colega participante do congresso, que fala do mérito do esforço. Ele vai trabalhar uma questão, o Fernando Guedes, ele vai trabalhar numa questão de uma doce ilusão que se verifica hoje, da busca pelo emprego público, no ingresso, no trabalho no poder público, dos esforços necessários para chegar a esse tipo de emprego, e que a gente percebe aí no coletivo uma visão um pouco distorcida do treineiro, daquele que busca ingressar no emprego público, achando que ser funcionário público é sinônimo de facilidades e estabilidade em várias instâncias. A nossa vida, e nós teremos a oportunidade de entender o porquê desse mote grande de palestrantes no Entre Médiuns, de diversas áreas, da área da sexualidade, da área financeira, da área da psicologia, da psicanálise, da parapsicologia, da espiritualidade, umbandista, kardecista, católico, não religiosista, hipnoterapeutas e afins, coachings, porque a ideia é abranger a roda da vida, todos os pilares, ou ao menos o que em coaching a gente tem uma divisão aí de 10 a 12 pilares: familiar, social, hobby. Por isso nós temos no Entre Médiuns a apresentação de um palestrante que trabalha com stand-up comedy, com entretenimento, lazer, prazer faz parte da vida. Vocês terão a oportunidade de observar ao longo do nosso congresso a minha trajetória de ida, que está antecedendo eu não vou colocar uma temporalidade aqui, mas partindo da data de hoje, que antecede aí a minha ida até a Europa como palestrante, mas também em caráter de férias, onde eu terei momentos de desligar um pouco a chave do trabalho e lazer. Então aí um pouco de trabalho com um pouco de lazer. A gente vai ver uma série de processos de otimização de tempo. Quando a gente fala em gestão financeira também, quando nós falamos hoje em ampliar os ganhos, nós temos uma variável chamada TED, tempo, energia e dinheiro. Como é que eu multiplico meu tempo hoje? Como é que eu faço renda paralela? Como é que eu amplio a minha capacidade de ganho? Nós teremos palestras que falarão sobre gestão financeira. Como é que você se organiza financeiramente? Você precisa saber para onde vai seu dinheiro, como é que está o seu fluxo financeiro, seu fluxo material. A gente vai trabalhar o pilar material, espiritual, emocional, mental, comportamental. Não adianta só eu me espiritualizar e buscar aí uma transcendência, uma falsa sublimação, e aí a minha vida financeira, a minha capacidade de lazer, de proporcionar prazeres que são necessários como recompensa ou não, e aí esse pilar tem um buraco aí, uma lacuna, tá? E a gente cai num fator, isso é muito comum em consultório, clientes que chegam nessa condição, completamente espiritualizados, mas com uma vida financeira, vida afetiva, um verdadeiro desastre. Tudo em nome da religiosidade, em nome de Jesus, em nome de blá, blá, blá. Muito bem, voltando aqui à temática, TED, tempo, energia e dinheiro. Por que deste cenário, gravando de dentro do carro, dentro da minha dinâmica de vida, bastante corrida, mas de certa forma organizada, eu precisava achar tempo para produção de vídeo, como gravar, editar, produzir, enfim, gerar conteúdo que isso vem
de um processo de mentoria que eu passei, onde eu venho trabalhando o meu marketing pessoal, a consolidação de marca, Fábio Nasa, Vida Plena, Integra 7 e tantos outros produtos que eu tenho hoje. Como unir isso? Como aliar isso com a falta de tempo que nós temos hoje? Poxa vida, eu gasto hoje aproximadamente 2 horas, de 2 a 3 horas por dia de carro. Eu translado, saída do meu trabalho para o Grande ABC, a região onde eu habito, onde eu moro, onde eu durmo, onde eu vivo, onde eu clinico. Gasto aí por volta de 1h30, de 1 hora, 1h30. Por que não otimizar esse tempo para estudar, gravar um vídeo, conversar respeitando as respectivas normas de segurança, enfim, por que não? Hoje nós temos tecnologia que nos propicia diversos recursos, como e-readers, para que você possa ter um leitor de PDF e ler um livro durante o seu translado. Por que não estudar inglês, ouvir áudios em inglês? Por que não ouvir um conteúdo se eu tenho uma necessidade de atenção plena ao trânsito? Por que não utilizar deste recurso para otimizar o meu tempo? Tempo, energia e dinheiro, multiplicação de tempo. A gente vai entender aí uma outra palestra que vai falar sobre marketing digital, marketing pessoal. Não me falha a memória da palestrante Renata Paz, dona de uma agência de publicidade, a Backup, e ela vai falar um pouco da importância do marketing, a importância de se vender, de consolidar a sua marca, seja lá o que você faz. Não importa se você vende brigadeiro, se você é um autoempreendedor, se você é um terapeuta, ou se você única e exclusivamente está buscando aí um exercício de autoestima para que você possa se consolidar a sua vida afetiva. É preciso aprender a se vender. Faz parte do marketing. Doce ilusão daquele que diz que a vaidade não é importante. Todas as emoções, elas são importantes no seu devido ponto de equilíbrio. Vocês terão a oportunidade de conhecer isso no Entremédios Presencial, abrindo um parênteses aqui, o palestrante Vanderlei Oliveira. Seus livros falam muito da questão emocional, da importância das emoções, de conhecer a função de cada emoção. Gosto muito do livro Emoções que... Depois eu deixo o link aqui para vocês, referenciando aí a editora do Foi e os respectivos livros de Vanderlei Oliveira. Voltando aqui, marketing pessoal, a importância do marketing. E aí nós teremos 2 ou 3 palestras, se não me falha a memória, sobre empreendedorismo. Juliano Posati falando de empreendedorismo e espiritualidade. Acho que é isso a chamada dele. Teremos Paulo Mansur, que vai falar sobre o humor, empreendedorismo no universo religioso. Por que essas coisas não podem andar juntas? A vida, ela faz parte desse contexto como um todo. Por que religião não se relaciona bem com dinheiro? Dinheiro não se relaciona bem com religião? E aí a gente tem uma temática das crenças limitantes. Passei por um processo de reformulação de crenças ao longo da minha trajetória de transição de carreira. Iniciado aí na Igreja Católica, na minha infância. Depois de alguns anos eu rompo com a Igreja Católica. Transito um tempo sem religião, religiosidade nenhuma. Transito pelo espiritismo kardecista, pela Aliança Espírita Evangélica, aprendo muito dentro deste eixo. Rompo com o espiritismo kardecista. Passo a transitar por um grupo universalista. Transito aí alguns anos rompo com esse grupo. Estou onde estou hoje atualmente, num grupo
me considero hoje um espiritualista independente, universalista, mantenho um grupo ecumênico, grupo Vida Plena, onde pessoas de todos os eixos, religiosistas ou não, transitam por e aprendem, buscam desenvolvimento, buscam se desenvolver, buscam expandir a consciência, tá? Não existe religião perfeita, não existe ferramenta perfeita e absoluta. Estamos em trânsito de muitos ferramentais. Toda religião, todo meio vai ter o seu polo positivo e o seu polo negativo. Seus exageros, seus não exageros, sua assertividade, sua não assertividade. Gosto muito de uma frase de Pai João, de Aruanda, que psicografa, transmite as lições através da mediunidade de Robson Pinheiro. Se não me falha a memória, eu corrijo depois se eu estiver errado com essa informação, no livro Corpo Fechado. A frase, mas o importante é o conteúdo, a frase: união sem fusão, separação sem distinção. O que estamos fazendo aqui no Entre Médiuns ABC Paulista 2017 online, posteriormente no presencial. União sem fusão, separação sem distinção. Cada palestrante, dentro do seu skill, dentro da sua habilidade, vai trazer um pouquinho da sua ferramenta, do seu conhecimento, do seu case, da sua experiência, para ensinar, modelar, exemplificar algo ao espectador, ok? Costumo dizer que todos os palestrantes presentes possuem defeitos, qualidades, tem dor de barriga, como qualquer um, passam pelas suas dificuldades, mas muitos já transitaram, ou a sua grande maioria daqueles que foram convidados, selecionados para, já transitaram, percorreram alguns caminhos, se especializaram por vias acadêmicas, por vias não acadêmicas também, pelas vias da vida, e tem algo a transmitir, ok? Voltamos então. Entre Médiuns. Como que nós chegamos a este resultado, a esta resultante a qual vocês nos assistem? Vocês verão uma palestra ou um texto que estará na versão full de um tema onde eu abordo o poder do não. O quanto o não pode ser paralisante ou educativo. E aí eu vou dar uma pincelada, uma breve degustação da temática. Sou filho adotivo, desde que eu me conheço por gente. Essa informação me chega pelos meus pais adotivos. Muito agradecido, muito agraciado pela família que tenho. Amo meus pais de coração. E com isso trago uma carga emocional, uma carga de experiência, de aprendizado, nascido e criado com muito amor, carinho. Tive toda a base necessária, educacional, do meu pai e da minha mãe, me orgulho muito disso. Mas filho de uma classe média normal, classe média, bem. Estou indo para a minha 16ª, se não me falha a memória, 16ª, 17ª viagem internacional, por conta própria, tá? Não falo isso com mágoa ou com queixa. Nunca fiz uma viagem com recursos familiares, paternos, de herança ou coisas do gênero. Tudo isso foi conquistado com fruto de trabalho. Tá? O poder do sonho, o poder do desejo, da idealização, o poder do esforço próprio, o poder do trabalho. No pain, no gain. Doce ilusão, você que pensa que vai arrumar um empreguinho mediano e as coisas vão cair do céu. Trabalhar, conquistar, isso é sensacional, gente. Você não só tem ganho material, mas você
desenvolve skills, habilidades para lidar com a vida. Isso é muito importante para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E a conquista com esforço próprio. Não que aquele que herda, que tem recurso, que tem pataco no bolso, tem menos mérito ou menos crédito por. Ok, nós estamos aqui avaliando isso. Nós estamos avaliando que é possível chegar lá. Eu fui criado com muita educação, amor e carinho, com valores. Costumo dizer que eu me banco até por um traço de personalidade meu e por algumas limitações, por alguns nãos da vida. Criado e me banco desde os meus 13 anos de idade, financeiramente. Sempre tive vontade de trabalhar, vendi gelinho em porta de fábrica, sorvetinho, né? Nós estamos num país muito amplo aí, existem vários chup-chup, gelinho, sorvetinho, enfim. Não por uma necessidade material, sim por uma vontade de ter meu dinheiro próprio. Não porque meu pai era um carrasco, sim porque eu tinha lá os meus recursos, mas porque eu queria ter um traço de personalidade meu dinheiro próprio. E aí, desde que eu me conheço por gente, eu me banco. E tenho muito orgulho por isso. Digo novamente, indo ao meu 16º, visita do meu 16º país, espero não parar por aqui, com recursos próprios. Daqui uma semana, chegando em Lisboa e depois em Londres, para palestrar sobre apometria, hipnose clínica. Filho adotivo, filho de uma rejeição, fruto de uma rejeição. Hoje, depois de transitar por processos terapêuticos, você faz terapia, Fábio? Sim, claro, todos nós deveríamos passar por. Hashtag fica a dica. Entremédios ABC Paulista online também é terapia, mas sentar numa cadeira de um terapeuta, deitar num divã de um processo terapêutico é importante para o seu desenvolvimento, para trabalhar conteúdos psíquicos, emocionais, recalcados, que você sozinho não dá conta. Vou contar um segredinho para vocês, depois da nossa vinheta. Voltando ao nosso segredo. Quem me conheceu há alguns belos 10 anos atrás, um indivíduo extremamente resistente a processos terapêuticos. E aí, por uma questão emocional, afetiva e por uma doença física que me acompanha até hoje, uma doença autoimune, fui obrigado por forças movimentadoras da vida a buscar um processo terapêutico. Ou era isso ou era caixão e vela preta, porque a doença estava me consumindo meu organismo. E a medicina tradicional, o máximo que ela conseguia era através do remédio, de recursos alopáticos, era conter a doença, estabilizar ela onde ela estava. E aí tive um declínio aí de peso, 25 quilos, dieta da colite. Hoje eu tenho a doença estabilizada, haja visto que é uma doença autoimune. Posso dizer que eu estou curado e sou muito grato por essa doença. Ela me ensinou muita coisa e me ensina. Aprendi a perder o controle, a deixar de ter o controle. Fui obrigado a percorrer caminhos emocionais e entender a minha função paterna como pai, a minha função paterna como filho, os nós emocionais recalcados, gravados lá desde o intraútero, a partir do processo de rejeição paterno, materno, e tantas outras questões que foram percorridas aí e que ainda são. Haja visto que eu, como terapeuta, sou obrigado também a estar em processo terapêutico constante, em supervisão constante. Você, terapeuta que nos ouve, você não faz terapia? Gosto muito
de uma colocação de Joseph Kleber, um dos mentores espirituais que acompanham aí Robson Pinheiro. Ele diz que médium dele não é digno de falar sobre o caminho sem ter percorrido o caminho. Por isso, para quem acompanha aí a história de Robson Pinheiro, de vez em quando ele passa por uns perrengues da vida, porque a espiritualidade faz sim ele transitar o caminho, passar por, para que depois ele tenha propriedade e validação daquilo que ele está falando, vendendo, ofertando, exemplificando. E a vida não é muito diferente comigo, não me comparando a Robson Pinheiro, mas o trânsito da vida, costumo dizer que os meus mentores, os meus orientadores espirituais, para quem acredita nessa vertente, nesse viés, eu digo aqui sem sombra de dúvidas, eles me fazem passar por, preciso transitar. E dentro dessa ótica eu já passei por diversas ferramentas, passei por processo terapêutico com hipnose para entender a função dele. Já passei por acompanhamento alopático, acompanhamento homeopático, microfisioterapia, acupuntura, coaching, mentoria, apometria, magnetismo, vira e mexe, eu transito por... Eu busco conhecer o ferramental, até para que eu tenha propriedade. Eu sou hoje um trainer, um representante desse viés universalista, ecumênico. E quem sou eu para falar isso presta, isso não presta, sem ao menos ter passado pela experiência dele? Talvez isso não seja válido para a minha pessoa, mas para o outro sim. Muito bem, voltamos então. Entre médiuns, empreendedorismo, quebra de crenças limitantes, nós estamos falando aqui de ampliação, de fortalecimento de marca, de ampliação de skills. Tudo isso foi necessário e foi transitado, no pain, no gain, sem esforço não há ganho. Nós estamos falando também de passos, steps. Muitos, nas suas ansiedades, nas suas buscas pelo sucesso, pela realização, pela conquista, por atingir um objetivo, esquecem que há um time, um percurso da vida, do universo, da vida como um todo, da vida material, da vida emocional, enfim. Muitas vezes a gente quer atingir o objetivo final sem percorrer o caminho. Quer a fórmula mágica do sucesso? Eu comprei o Entre Médiuns ABC Paulista online, assisti todas as palestras e agora, eu vou decolar na vida. Não! Vamos lidar com a realidade. A vida depende de um planejamento. O Entre Médiuns ABC Paulista, físico e online, ele só está sendo possível também porque há um planejamento, há uma programação, a preparação dos steps, uma pré-produção, há uma equipe gigantesca por trás dessa estrutura, há uma consultoria. Após a nossa vinheta eu vou falar um pouco sobre os bastidores do Entre Médiuns ABC Paulista, para vocês entenderem a magnitude e a dimensão, para que essas informações cheguem até você. Um aguardo, um abraço. Muito bem, voltamos aqui. Temos hoje uma equipe de assessoria de marketing digital, dando todo o suporte técnico, traçando uma estratégia que vai desde do formato técnico, da unificação da linguagem, da imagem, das cores, como falar, como se posicionar, enfim. Antes disso, houve uma mentoria. Para quem não sabe o que é mentoria, e aí eu vou explicar a diferença de coaching para mentoring. O mentor é um indivíduo que já transitou por, ele já transitou e ele vai te dar a receita do bolo. Olha, o step é esse,
o step é esse, o step é esse. Siga a receita do bolo e você vai obter o resultado XYZ, ou vai estar muito próximo do resultado XYD. Passamos por uma mentoria, ou passei por uma mentoria de marketing digital, de lançamento de um produto digital. Estamos inovando aqui, quebrando uma crença limitante sobre produtos digitais, espiritualidade. O Entremédios até então, ele foi idealizado e ele transita por um formato físico. E pela primeira vez, dentro da minha loucura, da minha insanidade, mas não é uma loucura saudável, sonhar, enlouquecer de vez em quando é importante. Sair da caixinha, permitir-se é importante. Isso é humano. Aprendi isso nos perrengues do Entremédios passado. Daqui a pouco eu entro nesse monte. Muito bem. Mentoria, então, me ensinou step by step de algumas etapas da produção ou da pré-produção deste produto. Muito bem. Coaching. O coaching, ele vai te ensinar caminhos, mostrar caminhos, mas você, indivíduo, percorre, escolhe o caminho. O coaching não pega você pela mão e fala, vai por aqui, vai por ali, ok? Você se desenvolve com o auxílio de um condutor, ok? E aí nós temos depois processos terapêuticos, como uma psicanálise, abrindo aqui um parênteses, onde a psicanálise vai trabalhar conteúdo de inconsciente do presente e passado. O coaching vai trabalhar presente e futuro. E o mentor vai te ajudar a traçar passo a passo o futuro, dentro da temática a qual ele tem habilidade. Normalmente o mentor, ele vai ajudar você no desenvolvimento de um assunto a qual ele domina. Um assunto muito específico, ok? Compreendem a necessidade de... E essa não é a minha primeira mentoria. Eu passei por uma mentoria de transição de carreira para o lançamento do meu livro, para o meu lançamento como palestrante, para que eu pudesse estar chegando, para que eu pudesse hoje estar chegando, é gerundismo isso, né? Nossa, muito bem, é vícios de linguagem. Para que eu pudesse chegar hoje à Europa como palestrante, seguro daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou transmitir para... Houve uma preparação aí de 3 anos pelo menos. Um livro que ficou engavetado por quase 7 anos. Baixa autoestima. Como é que você se vende? Como é que você transmite credibilidade? E eu passei por um processo de repaginação como um todo, que veio desde a espiritualidade até profissionais que trabalharam a marca Fábio Nasa. Vou contar uma história muito interessante. Alguns que estudam comigo no curso de apometria conhecem essa história. Tempos atrás, eu estive numa gira de esquerda. Adoro gira de esquerda. Não sou umbandista, mas amo a Umbanda, no sentido da riqueza que ela transmite. E para quem nunca foi, recomendo conversar com o Guardião Exu, conversar com uma pombogira, entender o contexto energético, emocional a qual eles trabalham. E me lembro, certa feita, que eu estava nas minhas buscas afetivas, recém-divorciado, e aí eis que vou a uma gira de esquerda e a guardiã vem conversar comigo, toda charmosa, e disse para mim assim: moço, eu sei o que tu tá buscando e eu vou lhe ensinar uma mandinga pra você ficar bonito, mais bonito, porque bonito eu sou, tá? Isso é um indivíduo que não é convencido, não. Se eu não me achar bonito, é um indivíduo que tá com a sua autoestima aprumada graças ao meu processo terapêutico. E quem tem que se achar bonito sou eu. Você, não importa o peso que você se encontra, não importa se você tem todos os dentes na boca,
boca, se você tem todos os dedos na mão. Você tem que se gostar. Ame-se. É o primeiro passo para o seu sucesso. Quem não se ama não vai muito longe, não. Muito bem. Então a moça diz: vou te ensinar uma mandinga para você ficar bem bonito. E aí lá pensei eu: ele vai me ensinar aí uns paranauê, umas macumbinhas. Não sou macumbeiro não, tá? Mesmo porque peço que você estude um pouco sobre a terminologia macumba, que de nada tem de pejorativo no contexto, tá? Uma terminologia que foi distorcida no inconsciente coletivo devido a vários contextos que não vêm ao caso agora. E aí a gente tem a conotação macumba como algo ruim. Muito bem. E ela disse pra mim assim: sabe aquele teu guarda-roupa bonito que tu tem em casa, com aquele montão de roupa? Sei. Pega todo ele e joga fora. E eu vou dizer pra você, tem uma pessoa no seu grupo que já disse isso pra você. E ela conhece muito bem esse contexto de moda, de repaginação, porque ela já falou pra você: Fábio Naza, tu precisa se vestir melhor. E aí eu olhei torto pra ela falou: e não me olhe com essa cara, porque tu tem pataco no bolso guardado lá na tua poupança o suficiente pra fazer o que eu tô te pedindo, quase ordenando. E eis que eu, no primeiro instante, espantado da orientação da... ok. Eu tinha no meu guarda-roupa algumas roupas que eu tinha trazido de Nova York, numa mochilada que eu fiz pra lá e voltei carregado de roupas, a qual eu nunca tinha usado. Mas até então, após a minha crise na saúde, que eu perdi aí 25 quilos, eliminei. Perdi não, hein? Eliminei. Eu saí de um figurino aí large para roupas medium, médias, tamanho médio. Eis então que eu dou cerca de 2 sacos de 100 litros de roupa. E passa então a um processo de repaginação. Muito bem. Mal sabia eu que a espiritualidade estava fazendo um coaching comigo. Depois de alguns meses, Pai Antônio vem conversar comigo, após eu passar por um processo não de uma depressão profunda, mas de um entrechoque aí da vida. E Pai Antônio vem conversar comigo e diz assim: filho, desculpa fazer eu passar pelo que você passou, mas você precisava transitar por aquilo que vocês intitulam depressão. Eu costumo dizer que a depressão já deve ter batido a minha vida por diversos momentos da minha vida, mas eu sempre caí pra cima, no sentido de eu nunca me deixei ficar na cama, sempre fui à luta. Mas para quem assistir o Entre Médiuns e tiver a oportunidade de contato com alguns palestrantes da área da psicologia, a gente vai entender que a depressão ela possui diversos níveis. O indivíduo ele pode estar deprimido sem um sintoma tão expressivo de depressão, estar acamado, sem vontade de sair da cama. Existem vários sintomas que indicam um processo depressivo, e aí muitas vezes um profissional habilitado vai estar capacitado para te diagnosticar com depressão e o seu nível de depressão. Muito bem. E a gente tem que aprender também a colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque tudo é depressão também. Tudo hoje é estresse, depressão e ansiedade. Depressão, gosto de uma definição de internet, mas bastante interessante: excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Voltando então, e Pai Antônio diz pra mim: desculpa, filho, ter feito você passar por... Até então,
muitas vezes, não na ótica terapêutica, mas como um ser humano, até que muitas vezes acha que sabe tudo, mas não sabe nada ainda, achava que depressão era frescura. Eu brinco às vezes, né? É falta de café, carpia aí, um alqueire de café. Não, depressão é uma doença que, quando instalada, muitas vezes o indivíduo não encontra forças para sair, entrar em movimento. E muitas vezes ele precisa de um profissional terapêutico, na maioria das vezes. Às vezes o nível de depressão, há uma distorção neuroquímica, um distúrbio neuroquímico, um desequilíbrio neuroquímico. E é necessária a intervenção, sim, de um processo medicamentoso, acompanhado por um profissional da área, um psiquiatra, de preferência de qualidade. Porque nós temos profissionais bons e péssimos profissionais no mercado. Muitas vezes é necessária uma segunda opinião, porque a primeira opinião é péssima. Muitas vezes é necessário você investir num bom profissional para que você saia do seu quadro de adoecimento, seja lá qual a instância. Cuidar-se é auto-amor. Investir em terapia, em processos, seja lá de um médico, psiquiatra, é necessário para que você saia da crise, saia do seu loop mental, emocional, para que você entre em reequilíbrio. Reequilibre-se com a sua saúde, né? Saúde é sinônimo de reequilíbrio. Doença é sinônimo de desequilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Lembre-se desses 4 pilares para que você prospere na sua vida, para que você seja feliz. Prosperidade não é sinônimo de vida material farta. Também. Nós teremos uma palestra de Deusa Samu, Denise Teixeira, recomendadíssimas, sobre a felicidade, sobre superação, sobre a ilusão da felicidade que é vendida aí nas redes sociais, da efêmera felicidade passageira, ou calcada, ou alicerçada única e exclusivamente no pilar material, onde se eu não tiver pataco no bolso também eu não sou feliz, ou se não tiver status, não tiver um carrão, um corpo malhado, bombado, ou peitão bundão, com todo respeito àquele que me ouve, eu não sou feliz. Lembre-se da roda da vida, dos pilares que constroem a sua felicidade, a sua prosperidade, seu case de sucesso. Muito bem. Precisei percorrer um processo para entender o que era uma depressão, para entender o que é um paciente que chega ao meu consultório hoje, cliente, melhor dizendo, com sintomas de Entre Médiuns ABC Paulista 2016. Desencadeei uma crise de ansiedade. Aprendi o que é perder o controle ou deixar algumas coisas em função do universo. Como a função desta palestra, desta conversa, é apresentar ferramentais também para que você saia daqui com bagagem eu vou colocar aqui no vídeo um gráfico para que a gente enxergue os 4 pilares: eu, outro, meio e universo. Depois da vinheta. Voltando então, eu, outro, meio, universo. Observem o gráfico. Pergunto para vocês: eu, outro, meio e universo. Qual item nós temos controle? Ou ao menos deveríamos buscar controle?
E olhe lá, se levarmos em consideração que 5% mente consciente, 95% em média mente inconsciente, somos regidos ainda em grande parte da nossa vida pelo inconsciente. Por isso, essas tantas ferramentas apresentadas aqui, como ferramentas de expansão de consciência, ajudam a ampliar o nosso leque de controle ou habilidade ou de consciência do agir sobre a vida. Muito bem. Temos controle sobre o outro? Não, o outro é o outro. Livre-arbítrio. Não temos controle sobre o que o outro sente, como o outro vai reagir sobre as nossas ações pelo mundo, pela vida. Na minha palestra sobre o poder do não, narro uma historinha de uma relação com a minha mãe. Não vou contar aqui, assistam, vocês vão entender como o outro reage sobre os nossos nãos. Você não tem controle absoluto sobre. Muitas vezes, com habilidade emocional, terapêutica ou com habilidade da vida, você pode antecipar um pouco, tendo uma leitura do perfil emocional, do perfil psicológico, do mapa mental do indivíduo, do padrão comportamental que aquele indivíduo tem. Isso pode ser muito útil no trânsito com a vida, mas você não tem garantia absoluta de que o outro vai reagir da forma que você expecta. E aí nós estamos falando de expectativa sobre e frustração. Quanto você sabe lidar com expectativa e frustração? Muito bem. Assistam outros cases, outras palestras que falam sobre expectativa e frustração. O poder de lidar com expectativa e frustração. Mas voltando ao nosso gráfico aqui, eu, outro, meio e universo. Eu tenho poder sobre o meio? Não. Eu posso planejar, expectar algumas variáveis, estudar algumas variáveis, anotar algumas variáveis, prever algumas variáveis, mas elas serão variáveis. Olhem o poder da palavra, variável, não absoluto. Se é variável, isso pode variar. E aí, eu posso aprender com a variabilidade daquela variável. Essa palavra existe? Não sei. Se não existe, acabamos de criar uma palavra nova. Muito bem. E aí a gente aprende que o meio nos oferta, muitas vezes, oportunidades de aprendizado. Nosso inconsciente econômico, na palestra sobre felicidade, não me lembro agora a temática, mas na palestra da doutora Denise, ela fala sobre a economia do inconsciente. Na minha palestra também falo sobre economia de consciente, e se não me falha a memória, Roberto Clementino também fala um pouco sobre. Teremos muitas palestras abordando a questão do inconsciente. O nosso inconsciente econômico, ele vai lutar com todas as forças para nos manter em zona de conforto ou zona de desconforto, porque muitas vezes está ruim, mas está bom. E quando você ensina, reprograma o seu mental, a sua mente, o seu inconsciente, através de seja lá qual ferramenta for, uma ferramenta baseada na hipnose. Assistam a palestra de Alberto Delisle sobre regressão de memória, onde ele desmistifica alguns contextos sobre a regressão, mas uma ferramenta muito útil na reprogramação de alguns traumas. Assistam a palestra de Inês Marcel, uma minha trainer, Alberto Delisle e Inês Marcel foram meus trainers, e uma excelente hipnoterapeuta com muito conhecimento de causa, falando sobre reprogramação comportamental e emocional. Nós temos uma outra palestra sobre Reprograme a Sua Mente, de Adriana Borges.
também dentro dessa temática. Mas voltando aqui, controle sobre o meio. Não. Temos controle sobre o universo, pra gente finalizar? Não. O universo é a variável que a gente pode chamar de Deus, acaso, sorte, azar, grande arquiteto, criador do universo, whatever, dê o nome que vocês quiserem. Eu posso estar aqui em total segurança e habilidade conversando com vocês. E um meteoro que entra na atmosfera terrestre, um fragmento de um meteoro, ou de um satélite artificial aí, adentra a atmosfera terrestre e atinge Fábio nesse momento. Estar no lugar certo na hora certa, ou no lugar na hora errada, errado na hora errada. Sorte, azar, acaso. Insanidade para aqueles que querem controlar o universo. Para morrer basta estar vivo, mesmo porque a gente não morre. Para quem acredita no contexto reencarnacionista, não morremos. Há uma continuidade de. Se você está num relacionamento, existe uma probabilidade desse relacionamento acabar. Você não tem controle sobre o que o outro sente. O seu parceiro ou sua parceira pode acordar no dia de hoje e dizer: eu não te amo mais. Você não tem controle sobre o que o outro sente. Você pode ladrilhar a estrada para o seu companheiro ou sua companheira de ouro e diamante. E esse indivíduo olhar e falar: tudo bem, mas eu não te amo mais. Fazer pelo outro pode ser insuficiente. Por isso, autoestima, autoamor é muito importante. Ame-se primeiro, para depois amar o seu próximo. Isso é importante. Gosto muito da máxima, amar ao próximo como a ti mesmo, mas vamos olhar como um PNLista que sou, sobre outra ótica. Ama a ti mesmo para depois amar o teu próximo. Não ama teu próximo como a ti mesmo. Ok? Não é a temática de hoje, mas com todo respeito ao eixo católico, mas nós temos dentro de algumas máximas cristãs a instalação de algumas crenças limitantes no padrão mental e emocional do indivíduo, que dificulta o seu avanço material. Quando a gente vê o modelo vendido, apresentado dentro de algumas máximas cristãs, de um Jesus sofrido, carregando a cruz, que largou tudo pelo seu próximo, por amor, muitas vezes há uma repetição de padrão no inconsciente coletivo do indivíduo que lida mal com a questão do dinheiro, porque Jesus doou todos os seus bens, viveu da humildade. Ser humilde é ser exatamente do tamanho que você é, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. E não ser humilde é andar requenguelo, de chinelo e bermuda, maltrapilho. Ser humilde é ser exatamente do tamanho que você é, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Se amar, se esforçar. Esforço não no sentido de sofrimento, ressignificar a palavra esforço. Sacrificar-se não é carregar a cruz. Sacrifício vem de sacro ofício, não de sofrimento. Quanta coisa a ser ressignificada, reaprendida, retrabalhada, desconstruída e reconstruída. Muito bem. Encerrando aqui a análise dos 4 pilares, temos aí um mote de mais de 30 palestras, cases, exemplos, para que talvez possa ajudar você no seu processo de autodesenvolvimento, autocrescimento.
deixo aqui uma análise desse ferramental que eu utilizo em processos de reprogramação comportamental, emocional, num processo de coaching e de terapia, para que o indivíduo trabalhe a ansiedade. Insano aquele que quer controlar o futuro, que quer controlar o outro, que quer controle total sobre o meio ou, pior, sobre o universo. Tu é Deus? Tu é um baita de um prepotente, de um arrogante, que quer controlar o outro, o meio ou o universo. Ser humilde é ser exatamente do tamanho que você é, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Encerro aqui esta pincelada do Entre Médiuns ABC Paulista 2017 online. Curtam este presente que é ofertado a vocês, independente de se inscrever ou não, mas já deixo de antemão que esta é uma pequena amostra do conteúdo que vem pela frente, não apenas de Fábio Nasa, mas dos 30 e poucos, 35, se não me falha a memória, 36 palestrantes, mais de 30, para que também vocês não me processem depois por ter vendido algo e não ter entregue os meus 35, 36 palestrantes. Então, fechamos aqui em mais de 30 palestrantes, ok? Que já é um número bastante significativo de informação. Podemos dizer que nós temos aí mais de 25 horas de informação para que você possa, ao longo deste ano, refletir, desenvolver-se nos seus pilares da vida: emocional, afetivo, saúde, família, religiosidade, espiritualidade e, por que não, material, por que não, financeira, profissional. Grande abraço a todos, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Inscrevam-se no meu canal, assistam os meus cases de sucesso em sucesso, apometria porque sim, apometria porque não. Comprem o meu livro, Apometria porque sim, apometria porque não. O livro físico, porque se você deixou o seu e-mail, você terá acesso ao livro na versão online, na versão digital. E se inscrevam no Entre Médiuns ABC Paulista online e aguardem Entre Médiuns ABC Paulista 2017 presencial. Grande abraço.